Capítulo 39. O conhecimento através da Palavra de Deus. A Bíblia toda é uma revelação da glória de Deus em Cristo. Recebida, crida e obedecida, ela é o grande instrumento na transformação do caráter. É o grande estímulo, a constrangedora força que vivifica as faculdades físicas, mentais e espirituais, dando à existência a devida orientação. O motivo por que os jovens, e mesmo os de idade madura, são tão facilmente induzidos à tentação e ao pecado é não estudarem a palavra de Deus, nem meditarem nela como devem. A falta de firme e decidida força de vontade que se manifesta na vida e no caráter é resultante de negligência das sagradas instruções da palavra de Deus. Eles não dirigem, mediante diligente esforço, a mente àquilo que lhes inspiraria pensamentos puros, santos, desviando-a do que é impuro e falso. Há poucos que escolhem a melhor parte, que, qual Maria, se assentam aos pés de Jesus a fim de aprender do Divino Mestre. Poucos entesouram suas palavras no coração e as praticam na vida. Recebida, as verdades bíblicas elevarão a mente e a alma. Se a palavra de Deus fosse apreciada como deveria ser, tanto os jovens como os idosos possuiriam uma retidão interior, uma firmeza de princípios que os habilitariam a resistir à tentação. Ensinem os homens e escrevam as preciosas coisas das Santas Escrituras. Sejam o pensamento, a aptidão, o penetrante exercício da potência cerebral empregados no estudo dos pensamentos de Deus. Não estudeis as filosofias das conjecturas humanas, mas daquele que é a verdade. Nenhuma outra literatura pode se comparar com esta em valor. A mente terrena não encontra prazer na contemplação da palavra de Deus, mas para a que foi renovada pelo Espírito Santo, irradiam da página sagrada divina beleza e luz celestial. Aquilo que para a mente terrena era um deserto, a mente espiritual se torna uma terra de correntes vivas. O conhecimento de Deus, segundo a revelação de sua palavra, eis o que deve ser dado a nossos filhos. Desde os primeiros lampejos da razão, eles devem ser postos em contato familiar com o nome e a vida de Jesus. As primeiras lições devem ensinar-lhes que Deus é seu Pai. Seu primeiro exercício, a obediência de amor. Reverente eternamente lhe seja lida e repetida a palavra de Deus em porções apropriadas à sua compreensão e de molde a despertar o interesse. E, acima de tudo, fazei com que aprendam acerca de seu amor segundo é revelado em Cristo, e a grande lição do mesmo. Se Deus assim nos amou, também nós devemos amar uns aos outros. 1 João capítulo 4, verso 11. Faça a juventude da palavra de Deus o alimento do espírito e da alma. Torne-se a cruz de Cristo a ciência de toda educação, o centro de todo ensino e estudo. Seja ela introduzida na experiência diária da vida prática. Assim se tornará o Salvador para os jovens, o companheiro e amigo de cada dia. Todo pensamento será levado cativo à obediência de Cristo. Como o apóstolo Paulo, deverão poder dizer: longe esteja de mim gloriar-me, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Gálatas capítulo 6, verso 14. Assim, mediante a fé, eles chegam a conhecer a Deus com um conhecimento experimental. Têm provado por si mesmos a realidade de sua palavra, a veracidade de suas promessas. Têm provado e visto que o Senhor é bom. O amado João tinha conhecimento adquirido pela experiência própria. Pôde testificar. O que era desde o princípio, o que vimos com os nossos olhos, o que temos contemplado e as nossas mãos tocaram da palavra da vida, porque a vida foi manifestada e nós a vimos e testificamos dela e vos anunciamos a vida eterna, que estava com o Pai e nos foi manifestada. O que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos, para que também tenhais comunhão conosco. E a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. 1 João capítulo 1, versos 1 a 3. Assim, cada qual é capaz de, mediante a própria experiência, confirmar que Deus é verdadeiro. Ele pode testificar daquilo que por si mesmo tem visto e ouvido e sentido do poder de Cristo. Pode testificar: eu necessitava de auxílio e o encontrei em Jesus. Toda necessidade foi suprida, satisfeita a fome de minha alma. A Bíblia é para mim a revelação de Cristo.
Creio em Jesus, porque ele me é um divino Salvador. Creio na Bíblia, porque achei nela a voz de Deus à minha alma. Aquele que adquiriu certo conhecimento de Deus e de sua palavra mediante a própria experiência, acha-se apto a empenhar-se no estudo da ciência natural. Está escrito a respeito de Cristo: nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. João capítulo 1, verso 4. Antes da entrada do pecado, Adão e Eva no Éden estavam circundados por uma bela e resplandecente luz, a luz de Deus. Essa luz iluminava tudo de que eles se aproximavam. Nada havia que lhes obscurecesse a percepção do caráter ou das obras de Deus. Quando, porém, cederam ao tentador, a luz se retirou deles. Perdendo as vestes da santidade, perderam a luz que havia iluminado a natureza. Não mais a podiam ler direito. Não podiam discernir o caráter de Deus em suas obras. Assim, hoje, o homem não pode por si mesmo ler devidamente o ensino da natureza. A menos que seja guiado por sabedoria divina, exalta e as suas leis acima do Deus que a criou. É por isso que as ideias meramente humanas quanto à ciência tantas vezes contradizem o ensino da palavra de Deus. Mas, para os que recebem a luz da vida de Cristo, a natureza novamente se ilumina. Na luz que irradia da cruz, podemos interpretar devidamente o ensino da natureza. Aquele que conhece a Deus e a sua palavra por experiência pessoal tem uma firme fé na origem divina das Santas Escrituras. Tem provado que a palavra de Deus é a verdade e que a verdade não se pode nunca contradizer a si mesma. Não prova a Bíblia pelas ideias e as ciências humanas. Submete-as a estas à prova da infalível norma. Sabe que na verdadeira ciência nada pode haver que esteja em contradição com o ensino da palavra. Uma vez que procedem ambas do mesmo autor, a verdadeira compreensão delas demonstrará sua harmonia. Seja o que for, nos chamados ensinos científicos, que contradiga o testemunho da palavra de Deus não passa de conjetura humana. A esse estudante, a pesquisa científica abrirá vastos campos de pensamentos e informações. Ao ele contemplar as coisas da natureza, advém-lhe uma nova percepção da verdade. O livro da natureza e a palavra escrita derramam luz um sobre o outro. Ambos o fazem relacionar-se melhor com Deus, ensinando-lhe o que concerne ao seu caráter e às leis por meio das quais ele opera. A experiência do salmista pode ser obtida por todos mediante o recebimento da palavra de Deus através da natureza e da revelação. Diz ele: Tu, Senhor, me alegraste com os teus feitos, exultarei nas obras das tuas mãos. Salmo 92, verso 4. A tua misericórdia, Senhor, está nos céus, e a tua fidelidade chega até as mais excelsas nuvens. A tua justiça é como as grandes montanhas. Os teus juízos são um grande abismo. Salmo 36, versos 5 e 6. Quão preciosa é, ó Deus, a tua benignidade! Os filhos dos homens se abrigam à sombra das tuas asas, e os fará beber da corrente das tuas delícias, porque em ti está um manancial da vida. Na tua luz veremos a luz. Salmo 36, versos 7 a 9. Bem-aventurados os que trilham caminhos retos e andam na lei do Senhor. Bem-aventurados os que guardam os seus testemunhos e o buscam de todo o coração. Salmo 119, versos 1 e 2. Como purificará o jovem o seu caminho? Observando conforme a tua palavra. Escolhi o caminho da verdade. Propus-me seguir os teus juízos. Salmo 119, versos 9 e 30. Escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti, e andarei em liberdade, pois busquei os teus preceitos. Salmo 119, versos 11 e 45. Desvenda os meus olhos, para que veja as maravilhas da tua lei. Também os teus testemunhos são meu prazer e os meus conselheiros. Melhor é para mim a lei da tua boca do que inúmeras riquezas em ouro ou prata. Salmo 119, versos 18, 24 e 72. Oh, quanto amo a tua lei! É a minha meditação todo dia. Maravilhosos são os teus testemunhos, por isso a minha alma os guarda. Os teus estatutos têm sido os meus cânticos no lugar das minhas peregrinações. Salmo 119, verso 97, verso 129 e verso 54.
A tua palavra é muito pura, por isso o teu servo a ama. Salmo 119, verso 140. A tua palavra é a verdade desde o princípio, e cada um dos teus juízos dura para sempre. Salmo 119, verso 160. Viva a minha alma e louvar-te-á. Ajudem-me os teus juízos. Salmo 119, verso 175. Muita paz têm os que amam a tua lei, e para eles não há tropeço. Salmo 119, verso 165. Senhor, tenho esperado na tua salvação, e tenho cumprido os teus mandamentos. A minha alma tem observado os teus testemunhos, amo-os extremamente. Salmo 119, versos 166 e 167. A exposição das tuas palavras dá luz e dá entendimento aos simples. Tu, pelos teus mandamentos, me fazes mais sábio que meus inimigos, pois estão sempre comigo. Tenho mais entendimento do que todos os meus mestres, porque medito nos teus testemunhos. Sou mais prudente do que os velhos, porque guardo os teus preceitos. Pelos teus testemunhos alcancei entendimento, pelo que aborreço todo falso caminho. Os teus testemunhos tenho eu tomado por herança para sempre, pois são o gozo do meu coração. Salmo 119, versos 130, versos 98 a 100 e versos 104 e 111. Pertence-nos o privilégio de esforçar-nos por alcançar mais e mais claras revelações do caráter de Deus. Quando Moisés orou, rogo-te que me mostres a tua glória, o Senhor não o repreendeu, mas concedeu-lhe a petição. Declarou a seu servo: eu farei passar toda a minha bondade por diante de ti, e apregoarei o nome do Senhor diante de ti. Êxodo capítulo 33, verso 19. É o pecado que nos obscurece a mente e enfraquece as percepções. À medida que nosso coração é limpo do mal, a luz do conhecimento da glória de Deus, na face de Jesus Cristo, iluminando a palavra e refletindo-se na face da natureza, declarará mais e mais amplamente misericordioso e piedoso, tardio em iras e grande em beneficência e verdade. Êxodo capítulo 34, verso 6. Em sua luz veremos a luz, até que a mente, o coração e a alma sejam transformados à imagem de sua santidade. Para aqueles que assim lançam mão das divinas afirmações da palavra de Deus, há maravilhosas possibilidades. Acham-se perante eles vastos campos de verdade, amplas fontes de poder. Revelar-se-ão coisas gloriosas, tornar-se-ão manifestos privilégios e deveres de cuja presença na Bíblia eles nem sequer suspeitavam. Todos quantos trilham o caminho da humilde obediência, cumprindo seu desígnio, conhecerão mais e mais dos oráculos de Deus. O estudante faça da Bíblia o seu guia e fique firme ao lado dos princípios, e lhe é dado aspirar a qualquer altura. Todas as filosofias da natureza humana têm conduzido à confusão e vergonha quando Deus deixou de ser reconhecido como tudo em todos. Mas a preciosa fé inspirada por Deus comunica vigor e nobreza ao caráter. À medida que nos detemos sobre sua bondade, sua misericórdia e seu amor, mais e mais clara será a percepção da verdade. Mais elevado e santo será o desejo de pureza do coração e clareza de pensamento. A alma que permanece na pura atmosfera dos pensamentos santos é transformada pela comunicação com Deus por meio do estudo de sua palavra. A verdade é tão ampla, de tão vasto alcance, tão profunda e larga, que se perde de vista o próprio eu. O coração é enternecido, rendendo-se à humildade, bondade e amor. E as faculdades naturais são ampliadas em virtude da santa obediência. Os estudantes podem sair do estudo da palavra de Deus com um espírito expandido, elevado, enobrecido. Se, como Daniel, eles são ouvintes e praticantes da palavra de Deus, podem, como ele, avançar em todos os ramos do saber. Sendo puros de coração, tornar-se-ão também mentalmente poderosos. Toda a faculdade intelectual será vivificada. Poderão educar-se e disciplinar-se a si mesmos de tal maneira que todos dentro da esfera de sua influência hão de ver o que pode ser o homem e o que pode realizar quando em ligação com Deus de sabedoria e poder. A obra de nossa existência aqui é um preparo para a vida eterna. A educação principiada na terra não se completará nesta vida. Prosseguirá por toda a eternidade,
sempre em progresso, sem nunca se completar. Mais e mais amplamente se revelarão a sabedoria e o amor de Deus no plano da redenção. Ao guiar seus filhos às fontes das águas vivas, o Salvador lhes comunicará abundância de conhecimentos. E dia a dia, as maravilhosas obras de Deus, as provas de seu poder na criação e manutenção do universo, desdobrar-se-ão perante seu espírito em uma nova beleza. À luz que radia do trono, desaparecerão os mistérios, e a alma se encherá de espanto em face da simplicidade das coisas antes não compreendidas. Vemos agora por espelho, obscuramente, mas então face a face. Agora conhecemos em parte, mas então havemos de conhecer como também somos conhecidos.